tão difícil falar por último e depois de falas tão enriquecedoras e sem correr o risco de se repetir. Então eu vou me repetir, perdão, mas eu vou acabar me repetindo. Quero agradecer a doutora Margarida Pressburger por essa oportunidade. Quero parabenizar a OAB, inclusive aqui a figura do presidente, Ofi, que enviou ao Senado uma carta reclamando de que a reforma do Código Penal não vem sendo suficientemente debatida pela sociedade, e é verdade. Então, primeiro eu quero deixar claro isso, o PL do Código Penal, de reforma do Código Penal, está no Senado e não na Câmara. E a minha presença aqui tem a ver com o fato de eu propor um projeto de lei que tem como mesmo objeto, quer dizer, tem o mesmo objeto de um dos temas da reforma do Código Penal, que é a descriminalização, digamos assim, da prostituição e a regulamentação dessa profissão. Eu quero dizer que eu me senti profundamente identificado com a fala do juiz Rubens Casara, esse, né, pronúncia? Absolutamente identificado com a ideia de a defesa, né, quer dizer, se colocar contrário à ampliação do Estado Penal, a defesa de um direito penal mínimo. Eu sou radicalmente contrário a essa ampliação do Estado Penal, por isso mesmo que eu me engajei na luta pela descriminalização do aborto, na luta pela descriminalização da maconha, na luta pela descriminalização da prostituição, e isso me coloca numa posição diferente em relação à própria criminalização da homofobia, né? Eu tenho uma outra noção de criminalização da homofobia. Inclusive, nessa reforma, nesse novo relatório que vai ser apresentado do projeto PLC 122, a gente está atuando bastante para a gente contemplar esse projeto, esse relatório do PLC 122 com essas propostas outras que diz respeito a uma redução do Estado Penal. Então, e isso me coloca em rota de colisão com parte do movimento LGBT, que infelizmente eu vou usar uma palavra, é obtusa, parte do movimento LGBT é obtusa, e por isso mesmo eu optei como um carro-chefe, digamos assim, do que diz respeito à promoção da cidadania LGBT, optei pelo casamento civil igualitário, que me coloca em rota de colisão com parte das feministas, né, que acham que é ceder ao modelo burguês de casamento e de opressão. Essas conversas que a gente já conhece. Eu queria, infelizmente, eu vou contrariar a Lana e dizer que eu vou começar por o que ela chamou de clichê, que é a ideia da profissão mais antiga do mundo, né? Eu ouvia isso desde criança lá na minha cidade onde eu nasci, Alagoinhas, no interior da Bahia. Havia uma zona do baixo meretrício, para usar uma expressão muito utilizada, que Gabriela conhece bem, as zonas do baixo meretrício, o Alecrim. E o meu pai, que era um quanto mais frequentador da zona do baixo meretrício, costumava dizer sempre que era a profissão mais antiga do mundo. E por mais clichê que pareça, é mesmo a profissão mais antiga do mundo, e todas as línguas vivas e mortas registram essa expressão de que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. É importante lembrar, e eu não vou nem me referir à Bíblia, vou me referir à mais antiga narrativa, como dizer, a mais narrativa heróica que a humanidade registra, que é o Gilgamesh, que é de 2500 a.C., suméria, né, a narrativa suméria já aponta a presença de uma prostituta, né? E vamos lembrar que na Atenas do século 6 a.C. também havia referência às prostitutas, inclusive uma prostituição ligada à prática religiosa, curiosamente, porque as sacerdotisas, as sacerdotisas da deusa do amor, tinham que prestar serviços sexuais e o dinheiro arrecadado ia parte para o templo, parte para a sociedade. Portanto, é antiga de fato. Bom, o tema da prostituição move muitas paixões e os argumentos contra o sexo pago são bem conhecidos pela sociedade ocidental e enraizados bastante na alma e na mentalidade do povo, né? E a prostituição tem sido um tema espinhoso não só para a esquerda, mas para o próprio feminismo ao longo da história. A prostituição é um ato em que uma mulher adulta, e aí eu estou incluindo as mulheres trans, que curiosamente a Alana não fez nenhuma referência a elas, as mulheres trans, ou um homem, incluindo aí os homens trans, e eu vou evocar aqui a figura de Bucky Angels, que é um garoto de programa trans e ator pornô, ou seja, um homem por opção por identidade de gênero que optou por trabalhar como um profissional do sexo, né? Vende o sexo por escolha própria. Então,
vou reiterar as falas das minhas colegas, tanto Gabriela quanto Maíra. Não existe prostituição infantil, a gente tem que corrigir e se policiar para não afirmar isso. Não existe prostituição infantil. Se uma criança está transando por dinheiro, ela não está se prostituindo, ela está sendo explorada sexualmente. E a exploração sexual, sobretudo a exploração sexual de crianças e adolescentes, é e deve ser crime. Há várias violências ligadas ao ato sexual sobre os quais não há nenhuma discussão, né? A gente já tratamos aqui da exploração e do abuso sexual de crianças e adolescentes, mas também a exploração sexual de prostitutas articuladas com o tráfico de mulheres. O tráfico de mulheres existe, mas, como já foi dito aqui, o tráfico, a gente só pode configurar tráfico quando alguém é enganado ou levado à força e submetido à exploração sexual. Aí nós temos tráfico de mulheres. Mesmo assim, é preciso tomar cuidado com esse discurso em torno do tráfico internacional de pessoas, porque esse discurso está muito articulado com uma xenofobia generalizada e uma posição contrária aos movimentos migratórios, né? Então, sempre é o discurso das nações contrárias às migrações de povos africanos, muçulmanos, latino-americanos e a presença dessas pessoas nesses lugares. Então, é preciso tomar cuidado e nossa luta tem que ser uma luta comprometida com o enfrentamento da xenofobia e a garantia do direito de ir e vir das pessoas. Então, não confundir tráfico de pessoas com o direito de ir e vir. Bom, para as igrejas cristãs, e em especial a Igreja Católica, a questão da prostituição é de ordem moral. A prostituta é uma pecadora, quanto mais, ainda que possa ser perdoada, é uma mulher decaída, que profana o próprio corpo, usa o sexo para corromper inocentes, compuscar matrimônios, destruir lares. O curioso é que nessa questão, parte do feminismo dá as mãos à Igreja Católica, que é a sua principal inimiga na questão do aborto. Olha a contradição, né? Ou seja, se você olhar o argumento de parte do feminismo, não difere muito do argumento da Igreja Católica no que diz respeito à prostituição. O combate à prostituição promovido pelo movimento feminista coloca a esquerda numa sinuca de bico, eu chamo, né? Porque diz que assim, o discurso da Alana foi muito representado pelo discurso da Alana, a ideia de que as prostitutas são vítimas de relações desiguais de gênero, né? Como também do capitalismo. Mas a Maíra lembrou uma coisa muito certa, e já que eu evoquei a questão da prostituição mais antiga do mundo, a prostituição antecede em milênios a emergência do sistema capitalista. Então, reduzir uma questão de que a prostituição é uma decorrência direta do capitalismo, das relações de exploração do capital, é um equívoco, né? É um equívoco intelectual. No que diz respeito à política, o tema sempre foi mantido na periferia e continua sendo mantido na periferia. Desde que eu apresentei esse projeto de lei, que eu ouço coisas do tipo: você não tem mais o que fazer? Eu ouço muito isso, né? Aliás, são os dois temas que me colocam sempre diante dessa pergunta. Você não tem mais o que fazer? Ficar defendendo prostitutas ou propondo lei que regulamente o direito das prostitutas e tire-as da marginalidade, garanta a sua dignidade, e a questão do movimento LGBT. Então, são dois temas marginais da política. Os grandes temas da política são os temas da economia, né? Os temas da tributação. E mesmo a minha presença na Comissão de Finanças e Tributação por um ano, que foi o ano passado, não me livrou dessa crítica. Óbvio que é uma crítica ligada ao meu próprio posicionamento, à minha existência, ao fato de eu ser homossexual assumido, enfim, a gente sabe que tem sempre uma injunção ao silêncio. As prostitutas sempre foram contadas e representadas por outros, mas elas passaram, a partir dos anos 60 ali, né, 70, a falar por si mesmas. E aqui nós temos um representante na mesa. Eu fiquei muito feliz com a fala dela, que é a Gabriela Leite. E é importante lembrar que esse projeto foi construído em absoluta